Estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença de Gabriel de Santos Feltran, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar. Gabriel pesquisa dinâmicas sociais, políticas e de mercado nas periferias urbanas, é coordenador do Núcleo de Pesquisas Urbanas na Margem e coordenador de pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, além de pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Gabriel, boa noite. É um grande prazer, uma alegria para mim te receber e a gente poder ter essa conversa aqui no Paideia. A gente sempre começa tentando apresentar um pouco, de forma mais geral, a área de trabalho do nosso convidado e você se apresenta como etnógrafo urbano. Queria que você falasse, explicasse um pouco o que é isso, o que é fazer etnografia urbana, o que é etnografia urbana e qual é o lugar dela na sociologia hoje. Bom, boa noite, Mariana, Adilson. Um prazer mesmo estar aqui. A etnografia urbana tem uma longa tradição na sociologia, desde os anos 1910. O etnógrafo é uma pessoa que faz pesquisa de campo e que, portanto, experiencia os contextos que ele estuda no próprio corpo, sensorialmente, né? Na prática, isso significa que quando a gente vai fazer a pesquisa de campo, a gente vive realmente nos lugares que a gente está estudando. A tradição da etnografia, ela vem da antropologia, mais antiga ainda que na sociologia, e se tratava basicamente de conhecer o outro, né? Conhecer outros povos, né? Então, os europeus que saíam, iam para a África, para a América, para a Ásia, conhecer outras sociedades, outros modos de vida e tal. Com o desenvolvimento disso, especialmente na sociologia, trata-se de entender a nós mesmos, né, a nossa sociedade, mas a partir do que a gente chama de alteridade, né, da construção de um outro que se faz cotidianamente. Então, a etnografia basicamente é a gente ir viver contextos da nossa própria sociedade, mas que, no entanto, no começo a gente estranha, a gente tem medo, a gente tem dificuldades de acesso, não é fácil chegar e depois, com o tempo, isso vai se tornando algo que faz parte da sua própria vida, né? Então, comigo foi assim. No caso da etnografia urbana, isso se faz dentro das cidades, estudando o conflito, a alteridade, né, no próprio contexto urbano. No meu caso, isso se deu, já que a minha formação toda é de classe média, em São Paulo e alguns outros lugares do Brasil. No meu caso, foi essa diferença, né, essa alteridade se deu quando eu comecei, há 20 anos atrás, né, a estudar as periferias da cidade, né, principalmente as favelas. Era uma coisa que eu queria te perguntar. Você muito cedo na sua trajetória, você tem uma trajetória que não é convencional, sua graduação não é na área que você trabalha hoje, mas aí muito cedo, quando você vai para a sociologia, você vai para a periferia e particularmente para a periferia de São Paulo. Como que acontece, então, essa foi uma escolha, não foi uma escolha? Como que você vai e como que você fica lá até hoje? Eu acho que no começo era diferente do que é hoje, né? O meu interesse em ir era diferente do que é hoje. Eu acho que eu fui para as periferias, eu fui para as periferias antes de vir para as ciências sociais, né? Enquanto eu ainda estudava veterinária, enquanto eu ainda, na verdade, antes mesmo da minha graduação, eu comecei a andar por favelas de São Paulo e eu acho que tinha basicamente a minha formação política, que era uma formação nos anos 80. Eu estudei numa escola muito comunista nos anos 80, numa escola pública, que era de aplicação da Universidade Federal de Uberlândia. E foi uma escola que, naquele contexto dos anos 80, tinha uma formação política muito marxista, né? Naquele período, que era o que estava em voga no período. E essa formação considera que os pobres são, digamos, o espaço onde vai se produzir a transformação social. Isso se juntou com uma formação cristã que eu tinha, que também vê os pobres como o grupo social que vai produzir uma transformação para a melhoria da sociedade, né? Tanto que a teologia da libertação, que animou muito os movimentos sociais de periferia, é uma espécie de fusão entre um cristianismo democrático e um materialismo marxista, né? Por quê? Porque os dois veem os pobres como o universo o lugar específico de onde vai partir a transformação social que iria melhorar a sociedade, produzir igualdade, emancipação e tal.
Os opostos se atraíram por uma causa comum, né? Um espiritualismo e um materialismo se juntaram nessa perspectiva, né? Colocam os pobres como um núcleo duro da transformação social. Eu não tinha consciência disso, mas eu acho que me interessava tanto o mundo da pobreza, o mundo das favelas, por isso, porque eu tinha tanto formação cristã quanto formação marxista, muito novo já. E eu acho que isso foi se transformando com o tempo, né? Eu fui para as periferias para transformá-las, para fazê-las serem mais avançadas, mais modernas, mais igualitárias, etc., imaginando que nós tínhamos chegado num ponto e que a gente tinha que trazer as periferias para chegar a ser como nós éramos, né? Isso mudou rapidamente quando eu vi que o problema era muito mais complicado, que o fato de nós sermos como nós somos era exatamente o processo que fazia eles não terem o que a gente tem, que essas coisas estavam conectadas, né? Ou seja, eu passei a trabalhar numa lógica mais relacional, né? Ou seja, e quando começo a estudar, mais ainda, o trabalho do Lúcio Kovarik, que agora acabou de ser celebrado no SEBRAP, um trabalho de 75, depois de 79, da espoliação urbana, era um trabalho que já mostrava que o crescimento das cidades, eles produziam ao mesmo tempo riqueza e pobreza, né? E que os processos estavam relacionados, que não havia como a gente ter uma ação missionária na periferia de fazê-los melhorarem para ser como nós somos. Então, dá essa sensação que quando você acumula de um certo lado, você não multiplica, né? Você desloca, né? Exatamente. No fundo, aquela riqueza, ela está mais ou menos conservada. Eu só estou concentrando ela para lá ou para cá, né? Como um processo entrópico mesmo, né? De você fazer esse crescimento, né? E essa percepção que você teve ao ir a periferia, a favela de São Paulo, você vai isso lá, pelo que eu entendi, desde os anos 80, etc. Desde os anos 90 então são quase 30 anos nisso, né? 20 anos mais detidamente, isso. Né? Então, e qual é a sua percepção? O que mudou, piorou? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Em que sentido? Na verdade, o meu trabalho pega desde os anos 60, né? E desde os anos 60 muita coisa mudou e eu diria que os pilares da organização da vida nas periferias mudaram bastante. Esses pilares sempre foram a migração, né? As periferias das grandes cidades são construídas, são edificadas em território rural a partir dos anos 60, já começa nos anos 50, mas a partir dos anos 60 que isso cresce muito. São famílias que migram. Essa migração não é individual, é uma migração sempre familiar, sempre vem um ponto de migração para depois chamar a família. Essas famílias são extensas, a média de filhos por mulher nos anos 70 no Brasil era de 5,5, hoje é de 1,8. No Sudeste essa média é de 1,4, é uma transformação radical no universo familiar, que era um universo extenso e passa a ser um universo nuclear, né? A migração que acontecia de 20% de estados do Nordeste, do Norte do Brasil, migravam para o Sul. Hoje é uma migração que acabou. A partir do final dos anos 90 você não tem, a gente tem mais fluxo de retorno do que de chegada, embora não seja tão significativo. O universo religioso era 100% católico, mas tinha, inclusive as religiões afro se diziam, quando perguntado no censo, muitos se autodeclaravam católicos. 100%, mas era uma ampla maioria, né, de católicos. Hoje você tem 27% da população evangélica, e sendo que nas periferias essa porcentagem é muito mais alta, chegando a quase metade da população, né? Com teologias muito diferentes. A teologia católica é uma teologia de longo prazo, pensada para um grupo específico que vai fazer mobilidade social com o sacrifício de uma geração para que a outra geração esteja melhor. Então, os migrantes dos anos 60, dos anos 70, eles vinham para a cidade grande para melhorar a vida da família, no projeto familiar. E eles vão se sacrificar, vão viver em territórios sem água, sem luz, com moradias muito precárias, construindo a própria moradia, trabalhando jornadas muito grandes, sem transporte, quer dizer, muito sacrifício, que é próprio da teologia cristã, né?
para fazer com que a próxima geração Uhum. pudesse estudar, pudesse ter um emprego melhor, pudesse ter escolarização, pudesse ter saúde, pudesse ter os direitos sociais, né? Então... E o viés evangélico é um pouco diferente. O viés evangélico é bastante diferente, na medida em que é muito mais individualizado e muito mais presentificado, né? Isso. Que é a ideia da conversão, né? Você tem um passado, você se converte, mas é você que se converte individualmente, e a partir daí se abre um novo mundo imediatamente. E você tem uma outra rede de sociabilidade, uma outra rede de relações, uma outra perspectiva para a sua vida, né? Então as teologias são muito diferentes. Sim. A teologia pentecostal, sem dúvida, com a ideia de prosperidade, tem muito a ver com o avanço, né, dos mercados e a chegada dos mercados monetarizados mesmo às periferias, que acontece também a partir dos anos 80, mas sobretudo nos anos 2000, né? Mas também a violência mudou completamente nesse período, né, o período de migração e até os anos 80. É um período com muito pouca violência criminal nas periferias. Você tem, na verdade, os próprios grupos periféricos que não tinham acesso à segurança pública se auto-organizando para fazer segurança, ou seja, contratando policiais em folga de serviço para serem justiceiros, para serem matadores, né? Esquadrões da morte, toda essa ideia que era muito presente na periferia nos anos 80, isso demonstrava que, na verdade, você está falando de uma franja muito pequena da população envolvida com roubos, furtos, pequenos assaltos e muito pouco tráfico de drogas, né? No Rio de Janeiro o tráfico chega nos anos 80, muito forte o tráfico transnacional. E em São Paulo isso só a partir dos anos 90, que chega o mercado de cocaína principalmente, que vai depois nuclear outros mercados ilegais. Então, perto do que era, hoje o que a gente tem de criminalidade em São Paulo é como se a gente estivesse falando de artesanato e agora estamos falando de empresas transnacionais, né? O que fez as periferias serem, nos anos 80, conhecidas como espaços de trabalhadores, de movimentos de trabalhadores reivindicando direitos, mas a partir dos anos 90, progressivamente mais conhecidos como espaços de violência, de bandidos, né? Espaços perigosos. Você fala muito em mundo do crime, inclusive às vezes, entre aspas, eu entendo que há inclusive uma crítica à própria expressão. O que você quer, o que está contido nessa expressão e como isso se relaciona com essa história que você vinha contando aqui pra gente? Isso, essas transformações que eu vinha falando, né, no mundo do trabalho, com reestruturação produtiva, grandes fábricas que viraram espaços transnacionais. Uma montadora de carros antigamente, ela era uma grande fábrica com 20 mil pessoas trabalhando dentro e uma linha de montagem que todo mundo fazia trabalho manual, né? Hoje essas fábricas são montadoras com peças produzidas pelo mundo inteiro, com um super esquema de logística para essa peça chegar e o robô mexer nela. Então você tem 1/5 do número de trabalhadores, mas agora trabalhando muito mais especializados, né? Então, transformações na religião, transformações no trabalho, transformações na família, transformações na migração, transformações na violência, fazem com que todos esses pilares de organização da vida social no mundo popular sejam reconfigurados, né? O desemprego que era de 7, 8% no começo dos anos 80 em São Paulo, na cidade de São Paulo, passa para 23% no final dos anos 90, com todas essas mudanças, né? Então você vai ter todo um universo de trabalhadores que passam a ser desempregados, ao mesmo tempo em que mercados transnacionais ilegais, sobretudo o mercado de drogas, ele aparece como oportunidade de geração de renda para essas pessoas que estão sendo jogadas para fora do mercado de trabalho formal, né? Então você tem, por exemplo, a gente fala, a migração do Nordeste abriu muita indústria em São Paulo, veio muito migrante trabalhar nas indústrias. Mas a gente não pensa que foi a mesma coisa nos anos 90 com o mercado ilegal. Ou seja, abriram-se muitos postos de trabalho na venda, no varejo de drogas, e esses postos foram ocupados justamente por esses contingentes que estavam sendo expulsos do mercado de trabalho formal. Não à toa, os grupos mais subalternos são os grupos que correm o risco, né, de trabalhar em situações que são arriscadas, que são perigosas, que são reprimidas,
Então a gente tenta olhar para o mundo ilegal a partir desse pensamento sociológico mais básico, né? Então faltou, digamos, nessa transição que teve, por exemplo, um grande boom também tecnológico, claro. Faltou a intervenção do Estado de Sem poder dúvida. levar as pessoas para essa nova condição. Sem Esse dúvida. gap que nós estamos pagando de violência, etc., hoje, foi uma falha das políticas nesses anos. Sem dúvida. Ou seja, isso também aconteceu em outros lugares do mundo, né? Você pegar a França, a Alemanha, a Inglaterra, foram lugares em que essa mesma reestruturação produtiva e esses mesmos processos de urbanização apareceram, mas não se constituiu um mundo do crime, né? Eu chamo de mundo do crime porque, de fato, do mesmo jeito que a gente usa a expressão mundo do trabalho, mundo acadêmico, quer dizer, é um universo codificado, um universo que tem códigos específicos de conduta, né? E que tem sua lógica interna. O que a gente está querendo evitar com a expressão mundo do crime é que a gente pense que o universo criminal é um submundo de ausências, em que não existe nada e que a gente tem que ir lá civilizar e vai dar certo. Ele não é isso. Por outro lado, fica entre aspas por uma crítica, de fato, porque a gente não quer que esse universo seja pensado como alheio, fora do nosso mundo, né? Tudo que eu estou dizendo é que são coisas que aconteceram no centro, né? Na cidade como um todo, na sociedade como um todo, que geraram a expansão desse mundo do crime. E, sem dúvida, em outros ambientes, quando esse trabalhador se torna desempregado, quando essa família se torna uma família cheia de conflitos, porque já não dá mais para uma pessoa pagar a vida de todo mundo, como acontecia no Nordeste ou na zona rural, em que a unidade produtiva é a própria terra. Então, quanto mais filho você tem, mais produção você tem, mais comida você tem, mais infra você tem. No nosso caso, é trabalho assalariado na cidade. Então, é um salário que você tem que dividir com os outros. Né? Então, quanto mais gente na casa, mais difícil. Mais custo. Por isso que as famílias diminuem, né? Então, você tem tudo isso mudando e você não tem a contrapartida desse assalariamento com serviços sociais, com direitos fundamentais. Educação, saúde, moradia, infraestrutura urbana. Isso tudo vai chegar para os contingentes brancos da população brasileira, né? O nosso mundo branco é muito inclusivo, cabe árabe, cabe japonês, cabe turco, cabe tudo que não cabe nos países do norte, né? Mas no nosso caso, o polo branco vai ter proteção social, ainda que precária, mas tem BNH, tem financiamento de moradia, tem escola pública, tem saúde pública, para um grupo da nossa sociedade, né? E tem um outro contingente que é maioritário, que é a maioria da população, acho que é majoritário, que é a maioria da população que vai ficar sem esses direitos. E esses contingentes que vão, por não ter outras oportunidades de trabalho, optar por uma franja de 4, 5% da população pobre vai optar por trabalhar nos mercados ilegais e vai fazer esses mercados crescerem. Esses mercados ilegais muitas vezes fazem esse papel de Estado, né? Por exemplo, resolvendo o problema, a mãe está doente, ele vai lá e paga o médico, ou aquele que fez a violência, ele vai lá e faz a justiça, né? Entre aspas. Então, cria-se esse Estado, pela ausência de Estado, se cria esse Estado, que a gente chama de Estado paralelo, não sei se essa expressão é adequada. Inclusive, na apresentação, você falava antes um olhar sociológico que justamente não os trata como excluídos, mas que olha justamente para essas relações que se estabelecem ali também, né? A gente não usa a expressão ausência de Estado justamente porque a gente está considerando que o Estado está agindo bastante para concentrar riqueza, sobretudo. Exato, entendi. Ou seja, tem ação estatal na produção da nossa pobreza. Não é falta de ação, é uma ação errada. Isso, exatamente. É uma ação que vai no sentido oposto, no sentido de concentração e não de distribuição do que se esperaria de mais igualdade, né? Por outro lado, a gente não usa a expressão Estado paralelo porque a gente questiona o paralelo. A ideia de Estado, ou seja, a ideia de reivindicar o monopólio da força, que é a definição sociológica de Estado, né? Aquele que reivindica para si o monopólio do uso da força. Então, assim, o uso da força pelo Estado é legal. Dentro das leis, a polícia pode usar, o exército, as forças armadas. O crime faz isso, né? Nas favelas, nas periferias. Ele diz, só nós podemos usar a força nesse território. Então, de fato, é como se constituísse um Estado outro ali, né? Agora, esse Estado, a gente fala, não é paralelo, porque quando o morador precisa de um remédio, ele não vai no crime, ele vai no posto de saúde. Aí no posto de saúde não tem, aí que ele vai no crime.
Isso está bem claro na nossa pesquisa. Quando ele precisa de educação, ele vai na escola. Quando não tem vaga, ele vai falar com o cara do crime e o cara do crime tem as redes dele para falar com a diretora e para negociar, claro que com um pouco de ameaça, a entrada dele na escola. Isso acontece todo o tempo. Mesma coisa o acesso à moradia. A pessoa primeiro busca a via legal, oficial, e em seguida, não conseguindo, ela vai. Agora, o crime se especializou, de fato, na nossa sociedade, no acesso à justiça. Então, se antes, lá naquele mundo dos anos 70, você tinha a sua padaria na periferia roubada, você contratava um justiceiro, e esse justiceiro ia procurar quem roubou e ia matar, né? E era assim que o número de homicídios começou a subir nas periferias, nos anos 70, nos anos 80, você começa a subir. Hoje, se esse cara da padaria é roubado, ele chama o irmão, que é ligado ao crime, ligado à principal facção, no caso de São Paulo, que é o PCC, e vai dizer, ó, estão roubando na quebrada. Estão roubando aqui e isso não pode, na lei do crime, na regra desse outro universo de governo, né? Que coexiste com o estatal, né? Então você tem esse universo criminal oferecendo a justiça, e é uma justiça mais efetiva do que a do Estado. Muito mais rápida, com certeza. Rápida. De um lado ela é sumária, de outro lado ela é mais efetiva. Ela funciona numa lógica bastante diferente da estatal. Embora a justiça estatal também esteja presente lá. Então a gente fala de uma coexistência desses regimes, né, normativos. Ou seja, os pobres no Brasil hoje, eles enxergam o mundo com um repertório de instâncias às quais a gente pode recorrer para resolver os problemas cotidianos. Os grupos de classe média e de elite, eles têm mais claro que o Estado é central para a resolução dos seus problemas, né? Se a gente vai comprar uma casa, a gente quer que a casa seja legalizada, a gente vai fazer os documentos, etc. Não existe a outra alternativa. Não tem outras alternativas, mas no mundo das periferias se constituíram várias alternativas, né? Então, eu vou fazer pelo que eu entendi que você falou, se o Estado, então, conseguisse suprir, melhorasse isso, com certeza, indiretamente, se diminuiria essa ação do mundo do crime, diminuiria a violência, tudo. Então, é a ausência, essa ineficiência que nós temos das políticas públicas para que reflete a violência, né? Sem nenhuma dúvida. Isso já numa história longa. Sim. Então, é cada vez mais complicado, porque hoje a gente tem grupos criminais que são grupos de mercado transnacional. Sim. Então, hoje, se, por exemplo, um carro que é roubado em São Paulo, 45% dos carros roubados no Brasil vêm de São Paulo. Por exemplo, uma caminhonete diesel que é roubada em São Paulo, que é o carro típico que se leva para uma fronteira, né? Para a Bolívia, para o Paraguai, principalmente. Hoje você tem grupos que controlam desde roubar o carro, pagar um menino para roubar um carro, ele vai pagar, vamos supor, 3 meninos roubam, cada um ganha R$1.500. O carro custa R$200 mil. Novo. Uma caminhonete diesel, SUV, não sei o quê. Você vai pôr esse carro na fronteira, você vai trocar por 6 quilos de pasta base. Trocar. Cada quilo desse, no final da cadeia, se ele for exportado para a Europa, ele custa 25 mil euros. 1 quilo de cocaína, que se 6 por uma caminhonete, vira 25 mil euros. Então é 125 mil euros que você vai fazer com essa caminhonete, pagando R$1.500 para o menino que rouba. E quem foi roubado recebeu o seguro da caminhonete. E a indústria automobilística vai ganhar fazer mais um carro. Então. Isso que a gente fala que essas coisas estão conectadas. Exatamente. Né? Então hoje você tem grupos muito especializados que fazem a parte do governo, dos territórios, das cadeias, e também a gestão econômica desses negócios que empregam os meninos que morrem ou que são presos. Né? Então, a nossa política de segurança ela é focada no pequeno operador desses mercados, criminaliza esses pequenos operadores, tira ele, coloca na cadeia e no outro dia tem outro trabalhando, porque é um posto de trabalho. Se você tira o menino da esquina que está traficando droga no varejo, no dia seguinte tem outro. Então, essas políticas estão equivocadas na nossa perspectiva. E já em outros países isso é muito evidente. Então, eu por atividade acadêmica, eu morei 1 ano na França. Mariana acompanhou esse período, né? A gente conversava bastante. Na minha esquina, eu morava num bairro de imigrantes, que não tinha nada do glamour parisiense. Mas na minha esquina tinha um menino que vendia haxixe. Eu andava com os meus filhos para levar na creche, não sei o quê. Todos os dias passava na frente dele. Era bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Não tinha violência nenhuma associada ao mercado de droga. Por quê? Porque você não tem repressão a esse rapaz. Ele está vendendo droga ali,
Isso é muito difícil você controlar. Agora, se você deixar um só vendendo e não reprimir, é um comércio como qualquer outro. Eles nem mudam a lei lá. Na Alemanha é a mesma coisa, acabei de ver isso acontecendo, né, nesse período que eu tive. Agora, você não tem violência associada ao mercado de drogas, que é uma coisa que na nossa cabeça é como se fosse como junto. Se sempre acontecesse junto. E não é. Você tem mercado de varejo de drogas totalmente não violento, né? Agora, isso como se produz? Com uma política que diz isso é errado, isso é imoral, isso não pode, e a gente vai prender esse menino. No dia seguinte tem outro. Aí você tem um na cadeia e um lá, trabalhando. No outro dia você tem 2 na cadeia. Então, São Paulo tinha 40 mil presos em 90, e São Paulo tem 250 mil presos hoje. E São Paulo tem 1 milhão de ex-presidiários. Então, você está produzindo o exército criminal, né, com essa política. Essa conversa vai ter que parar um pouquinho por aqui. A gente, infelizmente, nosso tempo já acabou, é rápido, mas eu queria, sobretudo, falar que foi um prazer a gente ter essa conversa aqui hoje. Gabriel, para mim, é muito especial. A gente já teve essa conversa em vários outros ambientes e que você volte aqui várias vezes para a gente poder tratar das 9 outras perguntas das 10 que a gente tinha programado. Mas eu acho que foi muito importante para a gente compreender, de um lado, a nossa sociedade, mas também o seu olhar de pesquisador para essa sociedade, que é o que a gente tenta um pouco sempre fazer aqui no programa. Muito obrigada mesmo por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Mariana, Adilson, foi um prazer e eu espero que a gente tenha outras para poder desenvolver os outros assuntos. Uma pesquisa que a gente é muito apaixonado, então acaba desenvolvendo muito as respostas, né? Mas é algo que eu acho que é importante a gente discutir. E esse Paideia, então, fica por aqui. Eu conversei com o professor Gabriel Feltran, do Departamento de Sociologia da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 da tarde. Mas, enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, no YouTube e também pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.